É isso aí, pessoal. Até que enfim estreamos e começamos aqui podcast 3 e 1. Fala aí. É isso aí, 3 em 1. Chegou o nosso momento. É isso aí. Boa. Pra quem ainda não conhece a gente, prazer, Neto. Igor. Henrique. e nosso- Robson, A gente sou vai convidado. apresentar. Mas pessoal, vamos lá. Qual que é o nosso objetivo? Tá? São 3 amigos apaixonados por histórias do poderoso agir da mão de Deus. É isso. Então, o nosso objetivo é a gente trocar essa ideia, bater papo, trazer pessoas que tenham histórias que de forma simples foram usadas de forma sobrenatural por Deus. Tá? Então, é isso que a gente é apaixonado. E hoje a gente trouxe aqui um grande amigo nosso, que a gente tem uma consideração absurda. Longa data. De longa data. Longa data. Robson, ele me passou uma descrição. Robson, 32 anos. Hoje é pastor na igreja. Ele vai explicar com mais detalhes. É músico, é Afinador bonito, de é piano. casado. Afina piano se você tá querendo aí. Se tá querendo uma banda pro seu casamento. Adorno também é a banda. Enfim, Robinho, se apresenta aí pra quem tá olhando e bora conversar. Tá certo, fala aí, queridos. Eu agradeço demais o convite de vocês. isso. Pra mim é uma honra. Uma porque nós temos uma história juntos, né? Estamos juntos desde 2014. É. Parece que não, mas já faz aí Faz, uma cotinha, né? Mas é isso, sou o Robson, sou músico, sou simples e tô feliz de estar com vocês. Boa. E vamos que vamos. É isso. Robson, cara, a gente trouxe você porque a gente sabe do seu histórico. A gente sabe, a gente já tava trocando ideia aqui um bom tempo, pra gente comer uma pizza aqui. A gente já gastou metade da conversa que a gente ia ter. Mas, Robson, cara, conta aí um pouquinho pra gente. Assim, a gente sabe que a sua história de conversão é muito boa. Tá? Então isso é uma boa pra gente explorar um pouco mais. Pra quem ainda não conhece você, conta um pouquinho como que era, como que foi a sua vida, como você nasceu, porque eu sei Tá. que isso é de grande valor. Nossa, é assim, como a história é grande, vou tentar dar uma resumida boa, né? Boa. Então eu nasci em São Paulo, nasci lá na Pedreira. Possivelmente vocês não vão conhecer, o pessoal quase não conhece a Pedreira, porque ela fica o extremo zona sul, assim. Nossa, é longe demais. Você passa Santo Amaro, que é o último lugar que o pessoal conhece de São Paulo, e vai embora. Então, nasci lá, numa periferia lá, dessa Pedreira, né? Uma favelinha muito legalzinha até. Porque você tinha sempre os moleques da rua. Eu tive a experiência de rasgar meu pé na terra, jogar isso. futebol de rua. Ó, isso. foi da hora demais. Não tenho o que reclamar, né? E ao mesmo tempo, foi aonde também Deus acabou que me salvando. Foi o local em que eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Foi nesse bairro, numa igreja bem pequenininha, mas que eu levo no meu coração para sempre. Igreja Batista em Represa Nova, né? Mas para contar um pouco da minha história antes disso, minha mãe, né, e meu pai, eles eram cristãos de uma certa forma, né? Meu pai acabou que saindo de casa, é uma história bem complicada. Eles eram de Pedreira também? Não, meu pai é de Santos, minha mãe é descendente da Bahia, mas Se conheceram lá? eles se conheceram sei lá onde, numa igreja Maná, na época. É. Só que todo mundo nasci naquele bairro lá, eles moravam lá. Mas meu pai foi embora de casa quando eu tinha perto dos 9 anos de idade, mais ou menos embora. A gente mais fugiu do que ele foi embora, né? Então eu e minha mãe, minha irmã tava meio que acabou de nascer, aí rolou uma briga entre eles dois ali, que rolou uma agressão física contra minha mãe. E aí que começou o problema, né? Porque eu já era menino, falei, vamos fugir, mãe. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar, né? Então, É mesmo? né? Desde os Você 9 chegou anos, pra São Paulo, 9 anos? fugir de casa. fugimos de casa, Na verdade, a fuga foi assim, meu pai, ele começou a se envolver com muitas outras mulheres, né? A tal ponto, eu já falei isso com meu pai, né? Meu pai tá vivo hoje, a tal ponto que se eu encontrar um dos meus irmãos na rua, não faço nem ideia de quem é, né? Você ainda troca ideia com ele? Ainda troco ideia com ele, a gente conversa bem. Hoje, ele é outra pessoa do passado, mas naquela época foi punk. Nossa, não sabia disso. Naquela época foi punk. Meu pai, então, até então, ele nunca tinha levantado a mão pra minha mãe. Mas você viu ele batendo nela? Então, teve esse dia que eu vi.
Aí eu só tinha um pandeiro na época, que foi meu primeiro instrumento, Deu né? uma pandeirada nele. Não, eu não consegui nem dar a pandeirada no homem, porque ele caiu na real. Na hora, assim, eu apareci Com tremendo pandeiro? demais com o Mas pandeiro foi na sua- mão. Você viu na sua casa. Na minha casa, é. Eu apareci assim com o pandeiro na mão, meio que tremendo. Ele falou, ele deve ter pensado, opa, fiz besteira. Aí ele falou, filho, me perdoa, me perdoa, me perdoa. É, pode dormir, não vou fazer Tinha mais quantos nada anos? disso. Ele tava bêbado, né? Tinha uns 8, 9 anos de idade. Isso eu lembro bem porque foi algo realmente muito marcante. Foi tão marcante porque na mesma semana a gente fugiu pra casa do meu avô. Né? Então, Nossa, depois disso ficamos muitos anos sem ver meu pai, porque aí meus tios protegeram a gente, né? Ele tentava se aproximar, não que ele fosse agredir, mas acredito que tanto eu como minha mãe naquela época a gente estava muito ferido, né? Com o que tinha acontecido. E aí começou meio que a minha história, né? A Vitória já era nascida? Tinha acabado de nascer. Né? Vitória ela acabou que virando praticamente uma filha minha, porque não somente foi um pedido meu para os meus pais, que eles não desistiram de ter outro filho, mas eu falei, por favor, eu sou uma criança muito sozinho, eu era bom de argumento. Eu falava, poxa, sozinho aqui, eu tinha um monte de amigo, mas eu queria, porque queria a Vitória nascendo, né? E aí a Vitória nasceu, então eu tive o privilégio de tê-la como irmã e de, por muitos anos, aliás, por todos esses anos, cuidar dela, né? Ser a referência masculina que ela teve. Então, em mim batia uma certa responsabilidade a tal ponto que por muitos anos, se a Vitória um dia assistir esse podcast, ela vai lembrar, eu fui muito duro. Eu perdi a minha infância praticamente, né? Uma pelo trabalho e outra pela aparente você falou 9 responsabilidade, anos. né, mano? É 9 anos de 9 anos. Não, e que trabalho? 9 anos, gente. Eu Que fiz você faz de com tudo 9 vocês anos? podem imaginar. Eu já enchi laje, né? Com os caras, judeus, como pedreiro. Eu principalmente passei alguns anos pegando papelão em latinha, na rua. Tinha o Barraca, que era o dono do ferro velho lá perto. O que ele fazia? Ele me emprestava aqueles carrinhos de madeira. Sabe esses carrinhos que a galera empurra? Eu empurrei muito esses carrinhos. E era engraçado, porque era tão pesado que eu pegava, empurrava e ainda dava pra brincar de gangorra. As pernas ficavam pra cima, assim. Você é criança, né? Mas, cara, eu achava tudo que eu pudesse vender, eu vendia. E ganhava centavos, ganhava muito Você pouco, tava assim. sustentando sua mãe e a Vitória nessa É, época? eu não sustentava porque, graças a Deus, minha mãe tinha um emprego, mas eu ajudava. Então a gente sempre teve uma situação financeira bem complicada, né? Mas foi assim, foi assim. E aí que começou até chegar na música, né? Mas sempre trabalhando. Então, aí teve uma época, nessa época, eu não sei porquê, eu tinha uma bicicleta. Eu não lembro quem me deu uma bicicleta, alguém me deu uma bicicleta. E como eu era um menino mais livre do que a maioria das crianças e tal, a maioria das crianças pegava peru escolar, eu consegui ir de bicicleta pra escola. Aí, os moleque não tinha, queria andar de bicicleta, mas não podia. O que eu fazia? Eu alugava a bicicleta. Ó, você pode dar, sei lá quantas voltas, 50 Que centavos. massa. Cara, eu comia doce, eu conseguia carrinho, eu montava os negócios, era carrinho de rolemã na rua. Mas eu sempre tive que trabalhar, né? Nossa, era muito sol, fiz muita coisa. E aí foi onde Deus acabou que me capacitando na música, né? Já entrando, como que eu cheguei a ser músico, eu nunca tive habilidade musical. Isso, pra quem me conhece do passado, não sei se o pessoal de Represa Nova vai ver, mas eu era tão ruim que na escola de música, a galerinha se juntou um dia e falou, cara, por favor, desiste. Eles falaram, Robson. E isso você tava com quantos Matheus, anos? me chamavam de Matheus. Aí eu já tinha 14. E Aí dos eu já 9, tinha então, 14. tipo assim, sei lá. Dos 10, 9 aos 14, só trabalhando. Trabalhando. Mas o que acontece? Nessa época dos 14, eu trabalhava numa cantina, num colégio, lá perto. Eu trabalhava todo dia, né? Pegava lanche e varria o pátio. Ganhava R$10 por mês. Era muito pouco, mas era o que dava, Era né? o que tinha. Mas eu agradeço, era a cantina da NET. Era o que tinha. Da NET. E aí, o que acontece? Eu falei, mãe, né, com a minha mãe, Rita e tal, o que se faz com esse dinheiro? Não faz nada, né? Cara, por incrível que pareça, naquele ano, se eu não me engano foi o ano de 2001 ou 2000, chegou um missionário lá na igreja, oferecendo aula de música por R$10, pô. Ah, que massa, Era o que eu tinha, velho. pô. Falei, mãe, então eu tenho que fazer música. E ela liberou os 10. Liberou, não, vamos fazer alguma coisa.
Poxa, cara, foi um tempo muito especial, cara. Sério, foi especial. Foi especial e ao mesmo tempo, minha mãe perto, assim, né? Então, o que eu fiz? Eu sempre falei, mãe, eu quero aprender um instrumento tipo baixo, guitarra. Não. Vai cantar. Tu é pobre, preto, né? E naquela época eu já era crente. Depois eu não falei da minha conversão. Não, tu vai fazer pobre, preto e crente, vai fazer baixo, aí você quer demais. Tu vai fazer piano. E aí foi quando eu comecei a estudar piano. Cara, foi uma oportunidade muito especial. E a minha conversão, ela se deu da seguinte forma. É isso que eu ia falar, isso aí você estava na igreja. Aqui, agora já tava na igreja. Esse missionário, você pode abrir quem é? Não. Cara, eu posso, mas eu posso contar a história dele depois? Pode. Não Fala é sua o conversa. da Palavra da Vida ainda. Não é o da Palavra da Vida. Na verdade, esse missionário, cara, ele... assim, eu sei que a minha irmã não vai se importar. Eu vou contar essa história, não. Conte. Não, vou contar rapidamente essa. Tá, Essa não vai boa. ter problema. Depois você fala Na verdade, foi uma pessoa que cuidou tanto de mim e, assim, era praticamente o meu pai. Por muitos anos. Até tinha o nome do meu pai, né? E aí, quando eu comecei a crescer e fui pro seminário, com quem que eu poderia deixar, por exemplo, a educação musical da minha irmã? Com essa pessoa que me tratou como um filho, né? Mas, infelizmente, ele tentou, de alguma forma, abusar da Vitória. Nossa. Então, rompemos a amizade de uma forma... Foi uma das coisas mais duras que eu tive que fazer na minha vida. Foi levar uma pessoa que eu amava muito pra polícia. Né? Nossa. No caso, não foi preso nem nada, porque graças a Deus não aconteceu nada, né? Hoje eu tô muito feliz de saber que a minha irmã está muito bem casada. Mas na época foi uma preocupação, porque isso pode estragar a história de uma pessoa, Sim. né? E ela não querer mais ter contato com nenhum outro homem, né? Então, Sim. eu tive muita preocupação, Traumatiza, ao né? mesmo tempo eu orei, né? Vitória é uma pessoa muito sábia, maravilhosa, minha irmã, e passamos essa barra aí juntos, né? Então, por isso que eu não vou falar Não. quem era essa pessoa, precisa. porque foi importante, mas mexeu onde não deveria. Mas quanto à minha conversão, né? Minha conversão se deu assim, foi no ano de 2000, eu tinha lá perto dos meus 12 anos de idade, e 2000, 2001, por aí. E eu ia pra igreja porque minha mãe ficava feliz, mas eu não curtia muito a igreja, né? Então, aí teve um dia que o pastor falou assim, eu entendi assim, né? Quem gosta de Jesus aí? Aí eu levantei a mão. Levantei a mão, assim, eu nem tava prestando atenção, eu levantei a mão. Quando eu vi a igreja, tava orando, tava com a cabeça baixa, minha mãe do lado, chorando, toda feliz. Falei, ih, mano, me converti. Me lasquei, aí, ó! Ai, ai. Me converti. E aí, moral da história... foi que foi um processo, né? Eu acabei indo para a classe de novos membros e ali acabei entendendo todo o plano de salvação. E a minha vida transformou. Transformou de uma forma a tal ponto que eu sempre tive dificuldade nas matérias mais básicas. Então, por exemplo, o português, eu aprendi no seminário português, não aprendi na escola. A matéria de português do seminário duravam apenas 4 meses. Eu fiquei 2 anos. Repetindo, eu não sabia o que era paroxítona. Por não ter aprendido antes. Não, era assim, nossa, eu era muito simples. E Deus foi me capacitando de uma forma, né? Então, consegui terminar. Música, fui fazendo várias outras coisas. Cara, mas eu sei que foi um tempo muito Como você não especial. sabe que é uma... Ah, que absurdo. Que absurdo. Cara, mas assim, foi um tempo muito, muito, muito especial que eu tive em São Paulo. Ao mesmo tempo que tem muita história, tem, entre aspas, muitas coisas que as pessoas não gostariam de ter passado. Eu carrego consequências até hoje por não ter tido talvez uma proximidade com meu pai, ou não ter tido uma educação boa. Eu tenho uns déficits diferentes, mas, cara, nada que eu me arrependa, porque isso acabou que formando quem eu sou hoje, né? Deus acabou que usando todas essas pequenas dificuldades para hoje experimentar o que eu vivo em Campinas ao lado de vocês, né? E ao lado lá da Central, que é uma igreja também fantástica, né? Bom, eu queria saber do instrumento que você falou, do piano que você começou. E da onde que você foi pro violão? Cara, essa é uma boa história mesmo, cara. Poxa vida. Na verdade, eu comecei lá a estudar, então, o piano, dentro dessa... Queria o baixo, escola, né? da igreja, eu queria Sua o mãe disse baixo, o eu falei, piano. cara... Mas aí surgiu uma oportunidade
única e ímpar para estudar na Universidade Livre de Música, que na minha época me aceitavam com 14 anos de idade. E com 14 anos de idade, que eu já estava meio que no limite de estudar alguma coisa, então, por exemplo, violino, idade máxima, 12 anos. Piano, idade máxima, 12 anos, uma vaga. Ô, louco. Aí, de todas as vagas que existiam, só sobrou violão, que tinham 4 vagas. Eu falei, mas eu não sei nem tocar esse negócio. E aí foi o tempo de correr atrás. Então, eu sempre tive uma coisa que eu digo, é graça de Deus mesmo, né? Se eu vou me propor fazer um negócio, eu corro atrás. Que nem um dia que teve teve um negócio missionário que a gente fez tudo em forró. Eu nunca tinha tocado sanfona. Foi quando eu aprendi a sanfona, pô. Mas foi... Foi que vocês foram? Foi do... Não. Que a gente da viagem missionária. Antes foi aqui e tal. Aí o Ivan Coriloi prestou a sanfona. Eu falei, cara, não sei nem por onde começar. Depois a gente foi pra Itaubim. Não. Foi. A primeira viagem missionária que a gente fez, se eu não me engano, foi pra o Vale do Jequitinhonha. Isso. Sim. Foi que a gente foi? Foi. Depois a gente começou... Itaubim. Itaubim. Depois a gente começou aí a fazer várias viagens lá pro Nordeste, mais perto de Paulo Afonso, né? Mas a história do violão foi isso. Eu acabei que pegando, treinando o máximo que pude, e aí chegou no dia da prova. E aí por isso que a gente sabe que é a graça de Deus, né? Porque eu não contei toda a história da parte da música, como eu era realmente muito ruim. Nossa, eu era ruim demais. O que aconteceu na prova? Eu não acertei uma nota, eu errei tudo. O que era a prova? A prova era prática, tinha uma bancada de professores, eles passaram um monte de partitura pra ler. Aí você toca dó, sol, aí o cara fala, beleza. Mas, por exemplo, Robson, todo mundo falava pra você desistir, né? Você falou, pô, sai da música, você é muito ruim. E o que você fez com isso? Você tinha mais força pra querer continuar ou você chegou a pensar em desistir mesmo? Cara, na verdade, eu não tive nem força. E ao mesmo tempo eu não conseguia desistir. Eu fui empurrado por Deus. Eu tenho certeza que fui empurrado por Deus. Porque foi um milagre que aconteceu atrás do outro. Por exemplo, tinha um coral jovem lá na igreja que eles não eram tão bons, mas eu era muito ruim perto deles. Eles não me aceitaram naquela época, né? Quem que me aceitou? Aí, de repente, tinha um coral de idosos. Aí a Marina, que era regente, falou, vamos pegar o bichinho ali, ó. Ninguém quer aquele ali. Aí me colocava pra cantar e eu destoava o coral todo. Aí ela colocava os 2 baixos, mais bruto que tinha pra cantar na minha orelha, até pegar a afinação. Dá um tom. E aí as coisas elas foram acontecendo automaticamente assim. Eu comecei, claro, que me dedicar muito mais, né? No caso do piano, como eu não tinha piano, acho que você sabe essas histórias, né? Como eu não tinha um piano, o que eu fazia? Eu desenhava. Então era um pouco mais difícil estudar, mas eu desenhava na folha do meu caderno. As teclas. Mentira. E eu ficava imaginando as notas. E assim colocava foi por muito tempo. Na mesa e ficava... E como sabia se acertou? Não, eu não sabia, eu acho que era o ele. Mas era o que tinha, cara. Era o que tinha. Cara, era terrível, porque aí o professor, quando chegava na aula, o professor praticamente estava me vendo treinar. Né? E atrasava. Porque você usava a aula dele pra, em vez de mostrar, você tava treinando ali na hora. Eu não tinha, entendeu? Enquanto ele tava passando pelos outros alunos, eu tava tentando, tentar entender o tato. Sai som. Agora uma dica pra galera que tá ouvindo aí, que não sabe tocar muito bem, que acha que não tem talento. O que você falaria pra essas pessoas? Desista. Olha, eu acho que tudo na nossa vida, eu acredito que nós temos uma vocação, né? Eu estou, inclusive, preparando uma mensagem para esse domingo, falando sobre essa junção de você ter a fé junto com o seu trabalho, né? E eu acredito que toda boa dádiva e todo dom perfeito, como diz Tiago, vem de Deus. Perfeito. Se você tem um sonho, de repente, de tocar e ser um instrumentista, tudo vai começar primeiro do seu esforço de pelo menos orar a Deus e pedir graça dele. E ver se é isso que ele quer também para sua vida, né? Mas depois que você vê que você tem um mínimo de habilidade, não seja responsável de ser um mau mordomo sobre aquilo que Deus te deu. E aí você tem que estudar de verdade, porque aí, cara, eu estudei. Quando eu consegui entrar, graças a Deus, Robson, estudei muito. Assim, você contando essa história, eu fiquei até meio... Não é uma história que a gente ouve, né?
Eu juro que eu não sabia, metade que você falou. É mesmo, cara. E tipo, eu imagino, hoje em dia é muito comum pessoas passarem até por dificuldades menores. E chegar e falar, mano, não sei se eu acredito em Deus. Tipo, por quê? Que eu Pelas tive coisas que têm fugir acontecido, de né? casa, por que, sei lá, aconteceu isso com a minha mãe, com a minha irmã. Tipo, teve algum momento que você... Mas teve um momento, e esse foi único na minha vida e que eu vou levar pra sempre. Eu nunca senti o Espírito Santo tão entristecido comigo e demonstrando isso no meu coração como no dia em que eu questionei a Deus sobre o que aconteceu com a Vitória. E eu orava com raiva. E eu passei um dia inteiro orando desse jeito. Chegou de noite, eu lembro, foi no metrô, e eu estava na estação Jabaquara. Eu senti uma tristeza tão profunda. Sabe aquela tristeza gratuita que vem do nada assim, vem sugando e que você sabe na hora? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo se entristecendo com o que eu tô falando. Foi a única vez, e naquela hora eu pedi perdão, eu pedi misericórdia, e mesmo sem ter muitos conceitos teológicos na minha cabeça, né, para entender toda a soberania de Deus, e que mesmo que tivesse acontecido comigo, com a minha irmã, com a minha família, whatever, Deus estava presente, Deus estava no controle. Inclusive, por mais que as pessoas acreditem que Deus pode estar sendo pego de surpresa com essa pandemia, na verdade não. Deus está no controle ainda, né? Então, foi uma das únicas vezes assim que eu senti essa tristeza que eu nunca mais quero sentir. Por você ter questionado, né? Por eu ter questionado de uma forma muito incrédula. Muito assim, por que você prometeu nos proteger? Sabe aquele coração parecido com o de Jó? Porque foi o que aconteceu, né? Aí chega no final, Deus dá uma coça em Jó e fala. Aí Jó fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Claro que não foi nesse nível, mas aquele dia eu entendi um pouquinho mais sobre a soberania de Deus na minha vida e tudo que está à minha volta. Mas foi pesado esse dia, né? Mas... Caraca, velho. Mas, cara, essa soberania de Deus, ela sempre permeou minha vida de uma forma graciosa. Por isso que eu falo. Tem muita gente que fala, pô, o Robson é um músico bom. Nem sempre. Sabe o que eu vejo, Robson, também? Fala, tipo... Sei lá, você não tinha nada. Nada mesmo. Então, tipo, você tinha certeza que tudo que estava acontecendo com você era proveniente de Deus. Tipo, vinha de Deus. Eu falo, sei lá, às vezes eu até me questiono, né? Eu falo, pô, beleza, hoje, pelo fato da gente ter muitas coisas, é difícil, mano, você ter uma plena consciência, uma convicção de que tudo é Ele que tá te sustentando. Eu acho que... Você realmente acha que é isso? Tipo... Você teve uma confiança muito em Deus porque, tipo, você dependia de tudo isso. Eu acho que a questão daquela época, e é aquela famosa frase, né? A ignorância traz paz. O mundo hoje estudantil, ele quer nos ensinar o contrário. Como eu não tinha nada, eu só tinha como confiar em Deus. E por isso que eu tô falando, deixa eu até falar da música, vocês vão entender onde eu quero chegar nessa confiança em Deus. Eu era o pior da escola de música. Eu era o pior cantor que tinha no coral dos idosos. Eu era o pior violonista. Eu passei, não, então, sabe como eu passei? Lá. Dos 4. Não, eles fizeram um quinto, era eu. Colocaram 5 e tipo, eu vi, foram que mais massa, de 1.300 pessoas. E os violonistas debulhando. Teve um professor que se engraçou comigo no sentido bom. Tipo, ele era um judeu messiânico, ele deixava isso claro para todo mundo. E o cara me fez viajar para vários lugares tocando violão. E eu nunca fui um bom violonista que tirava notas altas. Mas olha que graça de Deus. Eu fui o único violonista que se formou. De toda a minha turma. No final, foi a notícia que eu ouvi. Mas isso é graça. Foi graça, não foi capacidade. De todos os meninos que naquela época, meninos e meninas que questionaram quanto a minha musicalidade na escola, de todos, eu fui o único que hoje sou músico. Ninguém mais é. Né? E isso é... É isso, é Deus conduzindo, mesmo sendo o pior,
Mesmo não sabendo, cara, não conseguia nem falar o português corretamente. Então, eu tive que fazer até mesmo exercícios de fono, né? Para conseguir falar algumas palavras que eu falava. Eu não falava porquê, eu falava piquê, quase. Era... essas coisas, mas são coisas assim, cara. Deus vai junto. Esse lance da música, eu queria perguntar quando que foi que você decidiu que você queria fazer isso pro ministério, assim, você queria juntar as coisas, ou se você nunca pensou isso, se foi simplesmente acontecendo? Então, cara, isso foi uma coisa muito especial. Acho que na minha vida eu não tive quem pudesse falar assim, filho, estruturar a sua vida. Entendi. Vamos fazer Senta aqui que vamos planejar. Deus pegou e foi só me empurrando. Então eu fui pra música. Até que olha como chegou no ministério e a música o ministério. Então naquela época eu fazia de tudo para trabalhar. Aí eu tinha uns amigos que conheceram a Palavra da Vida. E faziam equipe na instância. E aí eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, eu cheguei e eles falaram assim, Robson, na época Matheus, todo mundo chamava de Matheus, não chamava de Robson não. Matheus, você tem que ir pro PV, porque é muito legal. Eu falei, gente, eu não vou pro PV, eu vou gastar tempo lá, preciso trabalhar. Ficar uma semana lá, é de graça? Não, de graça eu não vou. Mas eles insistiram tanto que eu fiquei uma semana. Foi nessa única semana que eu acabei ficando, que eu tive esse primeiro contato. Amei o lugar, primeiro porque tinha sido o melhor quarto que eu tinha dormido na minha vida. Nossa. E o quarto do PV. E o quarto do PV, pra quem não conhece. Eu falei, caracas, a melhor cama. Mas não é na estância, né? Era na estância. Mas era lá no RJ. Não foi o... Mas o acampamento também era melhor. Porque na minha casa, naquela época, tinha um mofo, cara, que era da parede até o teto, assim. Nossa, e eu dormia no sofá, né? Então não tinha cama, né? Então assim, eu acordava rapidão, quando eu recebia visita, a galera sentava na minha cama. Pensa num sofazinho duro. Mas abençoado, eu tinha costas pra aquilo na época. Hoje eu acho que eu morreria naquilo. Mas, então assim, eu primeiro começou pelo quarto, eu não sabia. Outra, eu nunca tinha visto casas tão grande, tão linda. Na frente do RJ lá, tem a casa do seu Davi Cox. Sem brincadeira, eu passei... O que é a frente do RJ? É o nome que eles dão. Cada prédiozinho tem RJ, tô imaginando o Rio de Janeiro. Exato, cada prédiozinho tem a sigla de um estado. Tá. Entendeu? E na frente do RJ, que é o Rio de Janeiro, é o quarto mais longe que tem, tinha a casa do seu Davi Cox, tinha do Davi Cox Jr., do Steve Cox. E até que o seu Haroldo apareceu. O seu Haroldo, um homem bravo. Cara, eu sinto uma falta desse homem. Sofri muito com a morte dele. Eu sofri muito e eu sofro muito o fato da gente não ter feito ainda uma homenagem pra ele. Eu falei pro Johnny Heimer. Falei, ó, se você fizer alguma coisa e não me chamar, é briga pra sempre. Eu tenho bastante contato com o André, que é o neto. Já fala pra ele. Mas fala que até hoje eu vou ver ele esse fim de semana. Não, já pode falar que Mas pra quem não conhece, conta um pouquinho do seu Haroldo. É. Resumidamente, quem foi? O seu Haroldo, ele foi o fundador da Palavra da Vida, né? Um homem muito sério, um homem também muito conhecido por sua braveza e também por sua rigidez na área da música. Então, ele é um missionário, ele trabalhou entre os índios e aí ele foi convocado pela Word of Life, que é a Palavra da Vida, nos Estados Unidos, para trabalhar com jovens. E eis que eu cheguei na Palavra da Vida, com cabelo grande. Aquele caracoladinho. E caracoladinho. Oi, que se puder colocar a fotinha. Essa foto a gente tem que pôr depois. Nossa Deus, vocês querem me queimar. Cabelo grande, o dente pra frente, no entanto que o meu apelido era Ronaldinho Gaúcho. Vocês sabem que eu usei aparelho, né? O bruxo. Porque, mano, era um queixão aqui, ó, e tum. Só o dentão lá na frente. A gente ia falar Ronaldinho Gaúcho. Cara, mas bom. Aí seu Haroldo, ele ficou meio bravo de conhecer a gente e tal, de me ver. Até que um dia ficou bravo e falou, o que é? Ele mesmo fala isso. Você não estava apresentável. Não, ele falou, o que vocês trouxeram uma favela pra cá? Que coisa é essa? Ele mesmo contava isso. É Pedreira que você falou? Pedreira, mano. Pedreira? Você é lá da Pedreira, mano. Favela da Purá ali. E aí o seu Haroldo, ele chegou e ele falou bem assim, né? Eu quero marcar uma reunião com esse menino. Mas antes que ele marcasse uma reunião comigo, eu fiz amizade com o David Franklin e com o André. Que depois eu posso falar deles. E antes dele conseguir marcar essa reunião, nós conseguimos encontrar com ele.
E aí ele já tava pronto pra dar uma bronca na gente e tal, porque, e principalmente em mim, falou que esse cabelo não existe. E aí a gente chegou lá na área e falou, seu Haroldo, eu tava impressionado mesmo com toda a história dele, eu nunca vi uma pessoa que veio de um lugar do primeiro mundo. Meu sonho era um dia poder ir pros Estados Unidos. O cara veio dos Estados Unidos pra cá. Pra trabalhar. Mano, aí tinha umas fotos muito estranhas, sabe? Tinha foto dele no meio dos índios pelado com a esposa. Não bateu na minha cabeça. Falei, esse cara é doidão, eu preciso conversar com ele. Doidão. Ele tem alguma coisa diferente, né? Não, ele tem uma coisa diferente, diferente, eu preciso saber. E aí foi quando quebrou o homem. E a partir de então nós criamos uma amizade que nunca se desfez. Até esse momento em que nós depois só vamos nos encontrar no céu. Mas quebrou o homem que eu falei, seu Haroldo, exatamente isso. Eu quero saber o que é isso. Como que tu teve essa força, homem? De fazer esse trabalho todo pra Deus. Não entendo. Aí quebrou ele, a gente orou. Pensa, como você teve essa força, o cara que trabalha desde os 9 anos. Nossa, cara, mas nem se comparava. Eu sei que começou assim minha vida ministerial. Pra ele se impressionar. Sim. Cara, não, foi incrível, cara. A vida do Senhor Haroldo. E assim começou minha vida ministerial. Legal. Porque Deus foi me aproximando da palavra da vida. Eu tive ali pessoas muito importantes como o Gerson, o Gilson. Na época tinha o Zé Roberto e tal. E eles começaram meio que a me empurrar pro seminário. Deus usou eles, né? Quando chegou lá no seminário, e eu entendi principalmente todas as capacitações que o senhor estava me dando, pronto, eu falei, eu vou seguir a minha vida ministerial, que eu já tô. Legal. Na época eu já trabalhava na igreja, já fazia um monte de coisa. E tamo aí, até hoje, graças a Deus. É graça sobre graça, e não foi nem capacitação, não foi instrução, não saiu de lugar nenhum. E depois de lá, a primeira igreja que te recebeu... Na verdade, a primeira igreja que eu sempre fui foi a Represa Nova. Igreja Batista em Represa Nova, uma igreja muito especial. Em São Paulo? Lá em São Paulo. A igreja que Cristo me resgatou. A igreja que Cristo foi e me salvou, né? Na marra, né? Na marra, nossa, cara. Mesmo de você com 13 anos lá? 11, 13 anos? Exato. Essa igreja, no entanto, que eu passei nessa igreja como membro, praticamente 12 ou 13 anos. Porque eu fui sair de lá em 2013, né? Entendi. Então, sempre fui dessa igreja. E trabalhei lá bastante como ministro de música, fiz o máximo que pude. Foi a primeira vez que eu regi uma orquestra, foi nessa igreja, chamei vários amigos. Que massa. Foi lá que eu consegui abrir também a minha empresa. Eu tenho ainda esses amigos, um quarteto foi formado para conseguir me ajudar a pagar o seminário. Os caras falaram, tipo assim, sabe? Eram 3 amigos, eles cantavam bem também. Falaram, vamos formar um quarteto e vamos fazer um CDzinho. Aí a gente fez um CDzinho. Quarteto Gilhade. Bem ruizinho, eu cantava. Quarteto Cara, aí eles venderam pra caramba esse CD. Bebeto Romano. E me deram todo o dinheiro. Não, é tipo... Mas daí você tem que cortar o cabelo. Não pode. Já é palavra da vida, né? Eles pegaram um dia... Não, eles pegaram um dia no Ano Novo lá e eles meteram a máquina. Acabou com a minha graça. Mas eu Feliz também... Ano Novo! Mas eu também cortei. Eu acho que dava um certo trabalho cuidar, né? Mas você sabe que aquele cabelo lá era mais parecido mesmo com o de mendigo, mano. Ó, falar... Mano, real. Teve dois. Com todo respeito aos mendigos. Teve duas, com todo respeito, mas teve 2 ocasiões que eu realmente falei, cara, foi a melhor coisa foi ter cortado o cabelo. Teve uma em que minha tia tava com um carro emprestado, uma Mercedes. E eu tinha acabado de conseguir a carteira de motorista, cara. Eu tava, super empolgado. 18 anos? Não, eu tava, nem lembro quantos anos eu tinha, mas assim, peraí. Esse dia eu tava com o cabelo grande, quando eu era mais velho. Eu acho que eu tinha 21 anos. E já tava no seminário? Já, não. Não, ainda não. Não, então não tava. Se eu não me engano, não tava. Mas o meu cabelo tava meio ruim demais. Meu cabelo é assim, se eu não corto direitinho, cabelo e barba, a aparência é do mendigo. Entendeu? É assim. Cara, a polícia olhou assim, eu vendo aquele negócio. Cara, fui parado na hora, não consegui nem... Mas você tava com a Mercedes? Eu tava, minha tia. Eu com a Mercedes lá, minha tia, meu. Cara, e o outro também foi no Palavra da Vida, né? Eu tava lá, indo pra casa do Gerson.
E também com o meu cabelão e tal. Ixi, rapaz, os motoqueiros, que são seguranças do condomínio... Para aí. Para, ô, o que você tá fazendo aqui dentro? Na casa do Gerson. Você é louco, mano? Você é doido, você não é daqui. Essas horas nem a Bíblia disfarça, né? Nem disfarça. Mas... Quem tava falando, pô? Esqueci Ministério, agora. aí você terminou a história do... acabei, pô. Mas aí eu tava falando cabelo. Aí é legal que... Tá falando cabelo. O Neto falou do Adorno, né? Aham. Terminando a sua Foi o história, quarteto, até aqui, aí o ministério você entrou na igreja, depois do Palavra da Vida. Exato. Junto com a Palavra da Vida, eu já tava trabalhando na Igreja Batista em Represa Nova. Represa Nova. Aí, eu peguei e fui pro seminário. Aí, durante esse tempo do seminário, a minha empresa, ela veio assim para justamente me ajudar. E foi graça de Deus também, porque não tinha estrutura, não tinha dinheiro, não tinha som, não tinha carro. E aí Deus começou a usar a pessoa, cara, a do carro, eu ganhava 230 por mês. Ó, subiu o salário. Né? De 10 para 230? Isso que ano? Isso foi 2009. Olha isso. 2009. E que foi quando eu fui pro seminário, né? Porque eu me formei em violão em 2008, 2009 eu estava no seminário. E aí chegou um amigo meu, que ele era... Você lembra daquele André e o David Franklin? E eu, que eu falei que a gente foi lá pro Suaroldo? Pronto. David Franklin queria ser missionário da Palavra da Vida. Ele é missionário hoje do PV, que massa. ali Caldas Novas. Ele tá onde hoje? PV Caldas Novas. E o André, ele falou, eu entendo que a minha vocação é ser rico. E o Cabra, mano, ele começou a ficar rico. Mas ele sempre falava isso? Sempre falava isso. Nossa. E ele não era. E não era? Não era. Essa vocação, hein? Não. Ele falou, cara, eu tenho certeza que eu vou trabalhar assim. E eu vou ajudar as pessoas e pronto. Até que, quando ele tava bem, ele chegou e me viu depois de alguns anos. Perto de 2009. Falou, e aí, você tá bem? Tô bem. Tá tal. Final de 2009. Não, cara, e aí, você não tem carro, não tem nada? Não tenho não, cara. Falou, passa a sua conta. Mentira. Que isso? Rasgou 12 mil. Mentira. Na minha conta, pra quem tinha E no 230, fim, o cara que falou que tinha vocação, ele ficou rico mesmo. Poxa, a gente ficou. E deu 12 pau na minha mão. O Silvio Santos. Nossa. O senhor Haroldo viu essa história e falou, então vamos fazer isso virar 15. Já deu 3 mil. Mentira, Robson. Mano, aí eu tinha 15 mil reais na minha conta. Você ganhava aí, quanto por mês? 230. É o que eu tinha. Imagina. Faz as contas, vai. Cara, mas foi do dia pra noite. Tinha 15 mil na minha conta. Aí, eu falei, cara, mas eu não vou poder gastar essa grana porque eu tenho muita conta pra pagar. Eu tenho um monte de coisa pra assumir. Eu tava ajudando a minha mãe e tal. Mas aí, você vê o direcionamento de Deus. O cara me ligou, o André falou, eu falei, e aí, tudo bom? Tudo? Ó, deixa eu falar, esse dinheiro, será que eu não posso usar, tipo, uma parte? Ele falou, olha, eu te dei esse dinheiro só pra um carro. Se você não for usar pra comprar um carro nele na totalidade, você devolve. Aí eu falei, então eu vou ter que comprar um carro. Foi quando chegou o Elvis. Vocês conheceram o Elvis? Vocês conheceram o Corsa Wagon, não conheceram? Guerreiro. Foi meu primeiro carro, mano. Aquele carro me acompanhou o seminário todo. Até chegar aqui, pô. Até chegar em 2014. E aí eu trocar pelo golzinho e tal, né? Mas... Que história. Legal. Não, essa daí, tudo só falo, graça sobre graça, cara. Não tem nem o que falar. Mas você sempre foi, tipo, entrando nas igrejas como músico? Eu só fui de 3 igrejas. Aí depois disso daí, no ano de 2013, que foi um ano que eu estava terminando o seminário Palavra da Vida, que foi pela graça de Deus, eu tinha muita dificuldade. Mas Deus me deu 3 amigos inteligentes, mano. Deu o Diego, o Yuri e o Lucas Evangelista. E o Puff, ele era o cara, tipo, paizão. Ele era um cara casado, então ele não ficava muito com a gente, mas porque ele tinha a família dele, mas até hoje nós temos um grupo. E esses meus amigos, eles ficavam comigo até tardão. Eu não entendia aquele negócio de grego, hebraico, eu não entendia português. Eles ficavam comigo, cara, me ajudando. Robson, peraí, ó. Paroxítona. De novo. Proparoxítona. E aí ele mandava bala, né? Oxítonas. E aí eles explicavam muita coisa. E eles tiveram essa paciência de praticamente ensinar a segunda vez no quarto aquilo que os professores ensinavam. Então, assim, foram anos que eu fiquei extremamente cansado. E aí, no ano de 2013, eu falei, puxa vida, eu tô no gás agora, eu vou trabalhar na Represa Nova como nunca. Foi a segunda vez que pelo menos eu ouvi Deus falando, mas foi por um ano todo.
Não ouvindo audivelmente. Mas eu nunca me senti tão incomodado. Eu só sabia que eu ia embora de lá. Mas não, peraí. De Represa Nova. Dá um exemplo. Tipo, porque isso daí é um negócio Cara, que eu gosto de entender. Quando você fala assim, Deus falou comigo, eu sei que obviamente não é audível, mas tipo, você orava e você sentia aquele incômodo, ou o seu pensamento. Era assim, primeiro que eu ficava incomodado o tempo todo, tipo, tava dando tudo certo na igreja, não tinha nada errado, eu dividia as tarefas com o pastor, mas sabe quando você sente que ali não é seu lugar mais? Sim. Primeiro começava assim, de repente eu tava com um sonho de que eu tava viajando, e tipo, não tava lá. E eu compartilhava isso com o pastor, eu falava, pastor Jorge Cacuto, um grande amigo, ele vai lembrar disso. Eu passei o ano todo falando, pastor, eu tô muito incomodado. Tem uma coisa acontecendo, não sei porquê. Sabe quando você não sente que tá no lugar certo? Mas tá tudo certo, a gente se dá bem, a teologia do pastor é top. A igreja amava, eu amava a igreja. Não, era top, cara. Mas não batia. Não batia, cara. Sentia que... Não rolava. Aí, começou a meio que rolar um processo seletivo, mas nenhuma delas eu consegui me adaptar bem à ideia. Uma igreja lá de Atlanta, nos Estados Unidos, me chamou. Ô, louco. Falei, cara, como é uma oportunidade, eu vou tentar, né? Aí eu tentei tirar o visto. Claro que negaram, né? A mulher perguntou assim, ó. Ela olhou pra minha cara. Ó, porque assim, você vai tirar o visto, né? Você tem que ter o mínimo... Mas tá cabelão ou... Não, mas ó, eu fui com cara de pobre. O que eu fiz? Fui com mochila, tipo, a mulher já sabe, pegou o ônibus. Verdade, né? Blusão na cintura. Realmente, tava no ônibus, veio de longe, acordou cedo, aí tá com calor, tirou, botou na cintura, é pobre. Aí o que ela fez? Ela pegou, tal, olhou o passaporte, que eu tinha conseguido o passaporte, ela pega o interfone. Olha, o que você tem no Brasil? Já chegou assim de cara. Falei, eu tenho um carro. Isso era 2013. Qual é o ano do seu carro? Meu carro era do ano 2000. Do ano 2000. Ok, ó. Seu passaporte foi negado por ligações fracas, tá bom? Tchau. Ligações fracas? Ligações fracas com o país, né? Em inglês, não. Você era fluente já no inglês? Sempre fui, ó. Não, mas elas falam em português, né? Sotaque de muçulmano. É aquele sotaque, mano. Não, mas deu pra entender tudo. Fiquei muito triste e tal. Acho que mais pela rejeição. A mulher nem quis saber da minha história direito. Só perguntou o ano do carro, imagina. Deu a faca. Só foi isso mesmo, perguntou. E aí, beleza, né? Passou o tempo. Eu comecei a... Essa foi a oferta de Atlanta, mas eu já sabia que não era. Recebi oferta de outras igrejas, que aí eu não vou ficar comentando o nome. Sim. E aqui tinha babado. O Tutuí, ele falou, olha, Robson, estamos abrindo... Você conheceu o Tutuí da Palavra da Vida. Palavra da Vida, Robson, aqui na Fonte, eu nem conhecia a Fonte, cara. Eu era mó desligado. Sabia que o Fernando Leite era um pastorzaço, mas também eu nem conhecia, Tutuí, pra quem não sabe, pastor... Louca. Da Igreja Batista Fonte, de todos aqui, que na nossa época era a Igreja Batista Cidade Universitária. Boa, abraço, Tutuí. O Tuts é mais do que um amigo, é um irmãozão, cara. Eu vim pra cá por causa dele, né? Então assim, o Fernando Leite, que é, pra quem não sabe, é o chefe sobre todos, é o mestre dos mestres. Ele, na verdade, tinha uma ideia do que ele gostaria de trazer. Então ele gostaria de trazer um ministro de música experiente, de repente com uma família. E aí ele fez uma lista enorme e aí me colocou em último lugar. Tinha o ano do carro lá pra colocar na entrevista? Não tinha, né? Na entrevista não tinha. Aí eu sei que eu tava em último lugar, fiquei sabendo essa história aqui. Chegando com o cabelinho. E aí, porque o Tutuí tinha me dado essa dica. E aí parece que alguma coisa aconteceu e o último acabou que sendo colocado aí em primeiro e me fizeram o convite. Os últimos serão os primeiros, foi tipo isso? Foi tipo isso. E aí eu vim pra Fonte em 2014. Conheceu a gente. Conheci vocês, fiquei estagiando por 2 anos e o último ano foi praticamente a minha transição para ir para a Igreja Batista Central, né? Legal. A Fonte, ela foi uma escola, né? A Fonte, ela acabou que me ensinando coisas maravilhosas, coisas que eu não tive antes. Então, por exemplo, porque eu sou muito próximo do Zé, eu respeito e amo muito o Zé e os pais de vocês também. Mas... A Fonte, ela acabou que sendo esse pai que ensinou um pouco mais sobre organização. Entendeu? O que faltou? Planejamento. Arrumar o quarto. Então eu lembro,
várias vezes, a minha sala tava bagunçadíssima. Aí o Fernando Leite passava, falava, Robson, arruma essa sala, Robson. Aí a Denise Mota passava, Robson, arruma essa sala. Até que um dia, o Fernando Leite chegou, ele parou na porta e falou, Robson, eu acho que essa sala tá querendo mostrar muito mais do que o que eu estou vendo. Então, na verdade, estava querendo mostrar o meu coração, entendeu? Aí eu captei. E assim fui aprendendo com Calaur, André Carreiro, Osébio, né? Então, foi uma escola, eu até hoje agradeço porque eles me pegaram ainda numa fase infantil. Por mais que eu tivesse experimentado muita graça do Senhor, a fonte, eu chamo hoje de fonte, na época IBCU, eles me pegaram numa fase muito infantil ministerial e eles me capacitaram. Legal. A crescer. E como é que foi pra onde você tá hoje? Você, pra mim, simplesmente sumiu. Tipo... isso é importante. Cadê o Robson? Você teve algum sentimento, tipo o que você teve, que não era seu lugar na fonte pra ir hoje pra Central? Ou foi diferente? Ou foi diferente a sua decisão de ir embora? A fonte, assim, no começo... Todo mundo dá uma... Como que eu posso dizer? Vou usar essa palavra que talvez não seja a que melhor expresse. No começo você dá uma iludida, né? O que aconteceu? Eu vim de um bairro pobre, de um contexto de igreja muito inferior e de repente caí numa igreja que a gente sabe que é mais rica, né? Ronaldinho de Pedreira. Uou, e aí quando eu vi, eu tava... o Ronaldinho de Pedreira caiu em Paulínia, mano. Paulinha é lindíssimo, cara. Quando eu cheguei, vi aquelas rotatórias floridas, eu falei, os pronto. Coqueiros, né? Os coqueiros. Pra que Estados Unidos, rapaz? Eu tô em Paulínia, cara. Petróleo. Rapaz, Petróleo, aqui é demais. Petrobras aí do lado, cara. Então, assim, deu uma iludida, mas eu sempre fui uma pessoa muito espontânea. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de gerar ideias. E eu percebi, demorou para eu perceber, depois de um ano que eu percebi, que a fonte tem como propósito gerar outros tipos de ideia que não entra dentro do escopo que eu tenho. Então, a fonte ela é focada em educação, certo? E graças a Deus por isso, é o foco dela, né? Então, já eu sou dessa área mais artística, que eu sei que tem um espaço. Desde que você cumpra primeiro o outro lado, né? Então, eu trabalhei na livraria, foi super bacana. E eu vi que esse espaço vai ter na fonte. E eu sei que já tá muito além, tá top. Graças a Deus, mas... Eu acho que isso é importante, né? Tem uma hora que você sentiu realmente no coração... Que acabou o ciclo. E essa transição de uma igreja para outra foi um negócio muito mais tranquilo que... Graças de Deus também. Cara... Então pode acontecer das duas maneiras. Das duas maneiras, Sim. Dessa vez não foi uma coisa como foi lá na Represa Nova, não foi. Até porque eu não tive incômodo, pelo contrário. A transição foi muito rápida, foi muito fácil. Natural, né? Foi natural, acho que não foi nem rápida nem fácil, foi natural. Eu tinha recebido uma proposta do Márcio Korilov na época, que eu fiz uma contraproposta. A proposta dele era melhor do que a minha, mas eu acho que foi melhor eu ter galgado esses passos. E eu só consegui também fazer uma proposta mais tranquila, porque eu tinha tido toda a instrução da fonte. Então, qual que era a proposta? O Márcio já veio, vamos tocar todo domingo. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, me paga por hora. Vamos começar na escola de música que eles tinham. Eu comecei. Aí, de repente, eu entrei e trabalhei com coral. Quando eu vi, eu entrei dentro de todos os ministérios, acabei cuidando de toda a liderança, né? Então... Legal. E liderança musical, desculpa. Eu queria que você comentasse da empresa também, porque você é um cara que, continuou seguindo o ministério. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você conseguiu dar atenção também para uma você empresa comentou, né? de música. Por exemplo, o Zé, essas pessoas da igreja mesmo... Começaram a te dar um toque um pouco mais... Primeiro conta o que é a empresa, para quem não conhece, mas eu acho que é interessante. A empresa... De peruca, né? A empresa, ela se chama Adorno Eventos. Ela começou justamente quando eu estava fazendo o seminário, para me ajudar a pagar o seminário. Então, eu tive muitas ajudas, eu tive mantenedores, eu tive a própria Palavra da Vida pagando metade do meu seminário e a Igreja Batista em Represa Nova me ajudando. Então, a empresa, ela foi me gerando ali... né, um capital para conseguir viver. E ela foi me acompanhando, porque eu sempre gostei de tocar em casamento. Eu acho que é uma coisa que eu faço bem, né, e eu acabo fazendo também com uma certa facilidade, devido à experiência, né, então vi muito casamento, toquei para outras empresas, toquei pra caramba isso aí. E aí chegou um momento
Então a empresa foi crescendo devagarinho. Mas chegou um momento em que eu precisava de qualquer conselho sobre o que fazer com ela. Foi um momento muito perdido da minha vida. E eu tenho certeza que os pais de vocês, porque foram os 3 pais e mais, né? E eu coloco o Valmir no meio disso, eles devem ter falado, mano, que menino mais bobo, cara. Ele tá perguntando os negócios. Eu não sabia nada. Tipo, o simples do simples. Não, nada. Então, tipo assim, eu... Tava as contas no vermelho da empresa? Tudo negativo. Conta não fechava no fim, né? Nunca fechava. Eu não colocava nada direito, organizado. O som que eu tinha era horrível. Os músicos nem sempre eram tão de ponta, por mais que eu ia mais pela amizade. Então, nossa, foi um tempo muito bom. Eu acabei que tendo um coaching com todos eles. E eu lembro de muitas vezes em que eu encontrei os 3 lá na casa do Netinho. Também já fui bastante na sua casa. E aqui, né? Que praticamente foi um lugar que eu morei, né? Então, a empresa ela começou a ganhar uma estrutura um pouco melhor. A tal ponto, que essa vocês não sabem, a tal ponto que há 2, 3 anos atrás, a minha empresa ela foi convidada para fazer um evento daqui da região de Campinas, em que os noivos pagam para entrar e estaria entre as 3 melhores empresas da região. Nossa. A minha empresa seria a terceira das 3. Mas eu não aceitei. E eu vou falar para vocês por que eu não aceitei. Porque eu sempre tive o ministério agora como prioridade. E eventos dá muito trabalho. Hoje a minha empresa, ela funciona sem eu vender nada, eu não pago nenhuma propaganda, nenhuma publicidade. E a empresa ia fechar. Então, o que está acontecendo agora, eu tenho colocado nas mãos de Deus. E eu falo, Deus, o dia que o Senhor não quiser mais, eu sei que o Senhor vai cortar os clientes. E até hoje nunca cortou, ele sempre manteve. Mas eu acabei que não indo atrás, não aceitando o convite. Os organizadores, eles falaram, olha, a gente já viu o seu trabalho, você é essa pessoa, você precisa estar entre essas... Eram só 3 empresas, cara. Sabe aqueles eventos que o noivo paga para entrar? Mas eu tinha certeza que não era pra gente ir. Mas eu só continuei com a empresa porque foi um pedido dos músicos. Quando eu falei que eu ia fechar. Falei, eu vou fechar isso, ela não fecha, Robson. Porque você faz o mais difícil. Você nos abençoa os noivos porque também não é caro. E você consegue vender. Isso é difícil fazer. Mas eu vendo também é graça. Legal. A galera que quiser o desconto aí da Adorno, só colocar cupom Adorno e 20% de inclusive eu tava num casamento semana passada que ele tocou e recomendo, hein? Dezembrão vou ter o privilégio, né? Vai casar. Meu amado, graças a Deus, mano. Isso. Parabéns, mano. E assim, acho que fechando só a história inteira, né? É isso. Do Robson. Passa ali, por favor. Mas assim, é muito legal saber como Deus, né, vem te agraciando e abençoando desde o começo lá atrás, né? Que você... E você pôde ver ele, né? Todo guiando você, o teu caminho. Até meu casamento, né? Até o casamento. Eu não sei se vocês iam chegar nesse assunto aí, mas... Por favor. Mas você quer perguntar alguma coisa aí? Não, cara, você fica à vontade de falar o que você cara, sentir no coração. eu acho que vale a pena falar da minha esposa, cara. Porque a fonte teve muita influência. A gente fez muita parte dessa história. Sim, a gente conselhos, fez muito... Netinho! Madrugadas. O pai dela é o cara. Aonde ele vai, todo mundo, ô, pastor tal. Falava, Robson, você tá se metendo, Robson. O cara parecia político, o cara era político. Cara, eu lembro disso. Mas olha, eu vou falar, cara, chega a ser até... Cara, chega a ser quase impossível, né? Se for parar pra pensar. Porque, pra quem não sabe, eu tive um relacionamento que foi muito traumático. Quem esteve ao meu lado sabe. Sim. Eu sofri como eu nunca desejei morrer. Essa foi a primeira vez que eu desejei morrer. Foi uma coisa extremamente avassaladora, assim, quebrou. Machucou. E aí, ao mesmo tempo, sem capacidade de escolher ninguém, eu falei, bom, agora que eu tô solteiro, eu vou pra pista, mesmo assim, né? Comecei a chavecar, né? Umas 3 aí. Aí, como que o crente sai da fossa? Vai ter um corte nesse especial. Ai, gente, olha, eu não sei não, sabe? Mas vocês sabem que teve um dia só que rompeu o negócio. Foi assim, ó,
eu sofrendo, só chorava. Todo lugar que eu ia, eu chorava. Aí eu tava no carro chorando. Aí eu falei, Deus, não pode ser. Sabe aquele negócio? Dá esse valor? Eu dei 3 socos no volante do carro. Falei, acabou esse negócio. Acabou e segui minha vida. E aí eu comecei realmente a conhecer outras meninas. Eu dei soco bruto, assim, até achei que ia entortar o negócio. Extravasei no volante do carro. Agora segue a vida. E aí, cara, foi um tempo muito bom. Claro que eu conheci... Quem deu o carro mesmo? Foi o André. Ele deve estar vendo essa hora. O André deve estar vendo e falar, legal o que ele fez com o meu carro. O pior é que o carro era da ex-sogra lá, pô. Não. Da mãe da menina. Não era o carro dele, ele já tinha trocado. Porque na verdade, eu tive esse benefício. Agora eu tô entendendo porque ele bateu no carro. Não. Dei cada bicuda na porta do carro. Não, falar uma coisa. Foi uma bênção, cara, o que aconteceu. Com certeza. Porque essa ruptura aí, ao mesmo tempo, ela me deu o carro. Sabe, essa senhora, cara, assim, a família toda eu não tenho o que falar, eu acho que Deus não queria, né, mas, rapaz, foi um tempo, não, foi fantástico, o carro, no entanto que esse carro que ela praticamente me deu, eu dei pro meu cunhado missionário, mas bom, voltando, aí passou o tempo, eu fiquei lá atrás dessas 3 meninas, mas ainda sofrendo, até que uma pessoa muito especial pra mim, chamada Márcio Garcia, que me trata também como um filho. Ele foi lá pro Nordeste e pregou na igreja do pai. E aí ele viu que tinha uma moça, uma jovem lindíssima, mas solteira. Posso ser sincero? Pode. Quando você mostrou a foto, eu falei, o Robson não vai dar conta. É muita areia! O Ronaldinho que eu conheço. Ele falou, eu lembro. Lembra? A gente tava junto. A gente falou, Robson, você tem certeza, cara? Você não tá iludido, Robson? Ai, gente, nem eu acreditei. Quando ela mostrou a foto, assim, quando eu consegui ver uma imagem, eu falei, rapaz... Se isso não for fake, eu tô muito bem. Eu tive que fazer, era muita areia pro caminhão, sim, por isso que eu fiz 3 viagens. Fui lá. Mas a moral da história foi que um casamento arranjado, né? O meu sogro acabou conversando com o Márcio, todos eles acabaram que conversando naquele dia em especial, e aí acabaram que fazendo a proposta pra nós, por telefone, olha, eu gostaria que você, filha, né, tentasse namorar o Robson. E, por um lado, o Márcio falou aqui, tenta namorar Niédia. E aí que foi a importância do Fernando Leite, né? Eu ri muito desse dia no meu coração, porque cheguei ao Fernando, o que você acha, né? Disso daqui e tal. E ele falou, Robson, é o seguinte, né? No passado, as pessoas faziam isso bastante e tal, né? E os pais sempre ajudavam os filhos a escolher a pessoa com que eles vão viver para sempre, né? Você já tentou escolher, né? Não deu certo. Não deu certo. Se eu fosse você, eu pegaria esse conselho de uma pessoa que te ama, experiente e sábia, né? Então realmente foi bom o conselho. Hoje, graças a Deus, bem casado. Hoje casado, uma filha. Mel, minha filha, se Deus permitir, teremos outro filho, sei lá, se Deus assim permitir, vamos na luta aí. Se o mundo Só não alegria, acabar. se o mundo não acabar, Ela não tá grávida, né? Não tá, ainda não, mas... Se você quiser compartilhar aqui nesse... mas não Abrir tá. essa hora pra... Mas quem sabe, quando lançar, não estará, né? É verdade, a gente não sabe quando vocês estão vendo isso, se é 2021. Se deu certo ou não, a gente não sabe. Você tá vendo dentro de um bunker, né? O mundo acabando, explodindo. Mas, não, ainda não tá. Mas a gente tem tido muitas alegrias, cara. Na Central, assim, até voltando um pouco sobre esse negócio do ministério, a Fonte, ela foi a escola. E a Central, ela tem sido hoje a realização do ministério. Então, eu tenho aprendido muito ao lado do pastor Silas Campos, ao lado do pastor Valdir, ao lado do Luffy, que é um grande amigo. O Luffy é o pastor de jovens, né? Você vai pregar domingo? Vou pregar domingo. Tá tendo presencial lá? Tá tendo. Só excepcionalmente esse domingo, que como só você vamos fechar mais... Não, como vai fechar mais cedo, a gente resolveu no culto da tarde não fazer presencial, fazer só online. Mas tem um presencial, graças a Deus estão preenchendo sempre as cadeiras lá. Que bom. Bem ativa.
E muito amorosa. Tenho muitos amados ali. Corais. Orquestras. Orquestras eu digo porque você tem a galera do metal, né? Você tem o pessoal também das cordas friccionadas, percussão, bandas. Eu muito feliz com tudo. Graças a Deus. Ô, Robson, eu acho que, agora a gente entra para uma parte que é a parte final, né, do podcast, que é o que acho que é o que a gente também mais curte. Que é onde a gente quer descobrir, né? A gente sabe alguma história ou outra. Tá. Que o objetivo é que você conte um pouco pra gente histórias que você, sei lá, numa viagem missionária, ou fora, servindo a Deus, Deus te usou de uma forma sobrenatural, ou você viu um sobrenatural. Porque a gente gosta muito dessas partes, óbvio que essa primeira parte que você falou é emocionante. Sim. Muita coisa eu não sabia, pra ser bem sincero. Verdade. E essa parte para todo mundo fechar, quem tá assistindo também, fechar com chave de ouro, ouvir de você. Tá. Ou quando que você tava na missão e alguma coisa aconteceu e Deus te usou, você viu um sobrenatural, para todo mundo ver de fato que Jesus é vivo e que de fato o mundo espiritual tá aí. Cara, são tantas e tantas assim histórias. Tem aquelas que sempre marcam o nosso coração e que eu fiz um pedido para Deus e pelo menos tá rolando até hoje, né? Eu sempre tive um pouco mais de sensibilidade com o mundo espiritual. Não é porque eu quero, e olha, eu não sou pentecostal no âmbito ruim, né? No âmbito ruim da história, né? Eu já tive um lado já fui da mesa branca, não. Mas quando eu era criança... teve uma vez... Cara, mas quando eu era criança, e eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, eu via algumas coisas ruins, né? Aí via? Eu via, cara. Sei lá, não sei definir muito não. Mas vamos assim, atribuir a isso a demônios, né? E aí passou o tempo... Eu via, mas eu via, mas era assim... Por exemplo, teve uma ocasião que eu lembro até hoje, bem criança, a gente morava numa casa que tinha um forro e tinha um furinho. Cara, nesse furinho sempre tinha um olho me olhando. Ave Maria, Robson. Eu tô falando pra vocês, cara, assim... E você não tinha medo? Não, tinha muito medo. Eu era muito medo, mas beleza. Fechava os olhos a tal ponto que minha mãe vai lembrar disso, minha mãe e meu pai. Eu passei praticamente a minha infância e pré-adolescência inteira dormindo com o rosto sempre coberto. Pra não ver nada. Sempre. Eu nunca consegui dormir no escuro no passado. Minha mãe, minha irmã nunca vai lembrar disso, mas eu nunca conseguia dormir com o rosto descoberto, sempre dormia. Era um calor do diabo, mas eu tava com o rosto coberto. Não tirava o rosto para fora de forma alguma. Então, isso aí foi até, na verdade, eu conheci o Senhor Jesus Cristo. Aí depois começou a baixar todas essas experiências. E infelizmente... Mas quando criança foi só isso, basicamente. O olho. Não, era isso. Aí teve um dia que a gente comprou um balão, uma outra que eu lembro que foi muito marcante. Teve um dia que a gente comprou um balão, que esse era o balão daquele... Não tem um desenho dos dinossauros no passado? E tinha aquele bebê... Família Dinossauro, o Baby. O Baby Dinossauro. Aí esse eu acho que minha mãe vai lembrar, cara. Meu pai, né, a gente não conseguia nem se mexer, cara, porque o bebê dinossauro no balão Hélio lá, tava mexendo os olhos também. Meu pai chegou e teve que estourar o balão. Então não foi só você, o seu pai viu também. Minha mãe viu. Sua mãe viu. Bom, isso é o que eu lembro quando criança, entendeu? Tava os dois amuados, assim. Minha mãe, Robson, só estoura esse balão. Pra não me assustar muito. Beleza, passou o tempo, isso foi minimizado. Aí, eu lá em Represa Nova, na rua da Represa Nova, tinha uma casa em que a gente sabia que as pessoas, elas eram meio que da macumba, né? Mas eles resolveram fazer um templo ali. Fizeram um templo naquele lugar, até que chegou um ano, eu não vou lembrar qual foi o ano, mas isso eu era novo, mas eu acredito que foi também em 2009, 2008, 2009, a gente fez um Jesus Transforma, que é uma programação batista muito conhecida da Junta de Missões. E lá, nessa rua, cara, a gente teve cada experiência
com pessoas endemoniadas, jovens, e teve uma assim que pelo menos me assustou muito. Mas eu vi Deus me protegendo. Eu peguei, eu tinha evangelizado eles e eles falaram, a gente não vai na igreja domingo não, porque eu falei, vamos na igreja. A gente não vai na igreja domingo não, porque a gente tem que fazer um trabalho lá. Trabalho, eu nem sabia direito o que era o negócio da galinha, etc, etc. Aí eu falei, tá bom, então eu vou orar para que vocês não consigam fazer o trabalho. Você meteu esse louco. Falou isso pra eles. Nossa, que massa. Aí chegou no domingo, mano. Chegou no domingo, eu tô de repente andando, tava pegando uma carona. Eu orei mesmo. Você chegou em casa. Orei. Deus... Isso era uma sexta. Eu comecei a orar Mas direto. Você lembra que você orava? Lembro, eu orava. Deus, sabe aqueles 2 rapazinhos que eu conheci? Pai, eles não querem ir na igreja porque eles falaram que querem adorar Satanás. Eu peço que o Senhor intervenha nisso. Orava mesmo, normal. Não vou lembrar exatamente de toda a oração, né? Mas aí naquela ocasião, esse dia foi muito engraçado, mas eu senti Deus me protegendo. Vou falar pra vocês o que é. Chegou no domingo, de manhã, pegando uma carona, várias pessoas na rua, aí eu encontro os 2 meninos, com cara de perdido, meio que andando rápido, assim, sabe? Quando eu chego, eu falo pro cara, deixa eu aqui que eu vou falar com aqueles 2. Aí eu, ei! Cara, eu nunca vi isso. Sabe uma rua que chama Avenida? Acho que é Avenida Sabará. Ficou deserta. Ninguém mais passou na rua. Mano, o moleque me fica possuído na minha frente. E, cara... Como você sabia que ele ficou possuído? Porque toda pessoa que fica possuída, mesmo, não é igual o que a gente vê na TV. Assim, Você não consegue olhar. Não, você consegue, mas o demônio, ele parece que ele quer te engolir. Cara transforma, não transforma? A cara transforma, mas você sente uma opressão no sentido, você vê uma pessoa assim endemoniada, não é aquela carinha torta, não, é uma carinha assim, mano. Sinistro. É um leão com a boca aberta pra te arrancar a cabeça. É isso que você sente, normalmente, né? Cara, mas naquela hora eu tinha certeza que eles iam sentar o sarrafo, aqueles 2 ali, porque não tinha ninguém na rua, sumiu todo mundo. O carro desapareceu rapidão, eles super bravos porque não conseguiram fazer o trabalho, e um dos moleques estava endemoniado, o outro não. Cara, na hora eu só orei, eu travei mesmo, assim, eu orei, vieram com tudo pra cima de mim. Travei. E, cara, era como se tivesse uma barreira. Eles não... Chegou num ponto, travou assim. Mano, aí o moleque deu um belo, assim, e foi embora, mano. Mas, cara, pra mim aquilo foi um livramento brutaço. Eu saí tremendo, eu cheguei tremendo na igreja. Tremendo muito. Jesus vive! Ele é poderoso! Mas assim, amém? A graça de Cristo. Eu tive... Nossa, uma coisa, tenso, velho. Ninguém é obrigado a acreditar em história nenhuma aqui. Não, a gente quer que o Robson conte as histórias dele para abençoar vidas, né? De alguma maneira. Sim. E para vocês entenderem que o sobrenatural existe. Existe. E aí, mas devido a essas experiências, eu orei também a Deus. Eu falei, Deus, aconteceu isso até na Palavra da Vida, em acampamento, jovens, uma jovem ficou... Nossa, eu pedi, Deus, por favor. O que aconteceu com a jovem? A gente tava num jogo, tipo de... Não era pique-bandeira, esconde-bandeira, assim? Era o... Da mãe, que ela via a mãe dela? Não. Isso foi na Palavra da Vida? Foi na Palavra da Vida. Aquela que ela tava no médico lá, no médico louco? Não. Ela foi assim, a gente tinha que pegar a bandeira. Eu tinha que roubar a bandeira de um do lado. E aí, os times criaram estratégias e deixaram uma pessoa meio que escondida de guarda. Você me falou essa história. E uma pessoa tava ali escondida, e eu era só uma das pessoas que estava cuidando. Aí quando eu vi, eu não sei porquê, aquela pessoa tava muito estranha, né? Eu falei, falei o nome dela, falei o nome dela, tal. Aí quando eu me aproximei, a pessoa, mano, ela começou a andar de costas, assim, muito rápido, parecia... Tipo, ela colocou o braço pra trás, assim? O braço pra trás começou a andar de costas muito rápido, eu falei, já chamei todo mundo. Para essa brincadeira, e veio todo mundo orar. E pronto, a gente orou lá, fizemos uma roda, e... Pelo menos naquele momento, sim, o demônio saiu, né? Mas assim, depois disso eu pedi graça de Deus. Eu falei, Deus, por favor, meu coração não aguenta mais. É sério. Eu vi uma menina uma vez, cara, que eram 7 homens enormes, uma menina magra.
segurando o braço dela, fazendo assim, ó. De boa. Cara, eu falei, não dá mais pro meu coração. Vocês estão falando coisas impressionantes, não são coisas que a gente fica falando na igreja e tal, né? Não, com certeza. Mas Deus me livra disso, que até hoje, ó, graças a Deus. Porque dá medo, depois você não tira da cabeça. Eu sou ruim pra filmes de terror. Esse mesmo Deus misericordioso, amoroso que te tirou, é o mesmo Deus poderoso. Mas ao mesmo tempo, por mais que a gente tenha essa história muito triste, eu também tenho uma outra história que, cara, até hoje eu fico besta de ver, de lembrar. Foi o nascimento da minha filha. Rapidamente eu falo com essa e encerro. Cara, eu nunca imaginei que eu pudesse ser pai. Primeiro porque eu nunca achei que eu pudesse sustentar uma família, ter uma família, poder casar, fazer qualquer coisa, tá onde eu estou hoje, ter um carro, tocar, ter instrumentos. Cara, eu tenho um piano de cauda na minha casa. Isso é misericórdia de Deus tem total, empresa, cara. É graça de Deus, uma igreja abençoadíssima, cara, que tem, nossa, sido um canal de bênção grande no meu coração. Cara, mas aí eu fui lá pro parto. Cheguei lá no parto, fortão, de boa. E aí, mulher, tá bem? Tô bem. Aí os caras botam um paninho, tal. Eu, machão, olhei bastante e tal. Tranquilo, cortou, vi o sangue, vi tirando líquido amniótico. Mas quando essa menina me sai da barriga, eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Foi uma loucura. Foi uma loucura de emoções ali. E ali foi, sim, um dos últimos momentos que eu tenho de grande alegria do meu coração. Eu nunca achei que o meu coração fosse explodir de emoção tão grande quando foi o nascimento da minha filha. Falo isso pra vocês, não esperando que todos entendam, né, o que eu vivi ali, mas isso superou tudo que eu um dia passei. Eu falei, Deus, se fosse pra experimentar isso aqui de novo, eu passo de novo. Cereja do bolo, assim, dessa história. Eu passaria tudo de novo, pra ver aquele momento de novo, ver essa menina nascendo e chegando nos nossos braços. Nossa, foi uma loucura. Legal. É isso aí, graça de Deus. Cara, que histórias, hein? Que é algo mais sobrenatural que isso, né? O nascimento Exato. de uma filha. Bem colocado, velho. Não é verdade? E hoje eu tenho orado por um outro nascimento. O nascimento dela com Cristo Jesus. Amém. Nossa, Robson. Tenho orado desde já, eu e minha esposa, a gente para no pé da cama. Sabemos que ela é uma pecadora, que por merecimento ela merece o inferno, mas nós acreditamos na graça. E eu tenho certeza que esse vai ser, sim, na vida dela, né? Uma das segundas experiências mais fantásticas, né? Se Deus nos der a graça de poder batizar essa menina, poder ter essa experiência de salvação com ela. Pessoal, Cara, é isso. O nosso objetivo aqui, acho que ficou bem claro, é a gente divulgar essas histórias desse nosso Deus poderoso, Jesus Cristo. Aqui a gente está desarmado de qualquer bandeira de igreja, a gente não está falando de religião, a gente não está falando nada disso. A gente vem exatamente para trazer essas pessoas, homens simples, que foram usados por Deus de uma forma maravilhosa, e a gente quer exatamente que vocês sintam o que a gente está sentindo aqui. Cara, 3 em 1 é isso, é uma conversa de amigos, é uma conversa... 3 amigos e um convidado. E um convidado, quem sabe aí de Trindade também. Esse foi o primeiro episódio, e se Deus quiser de muitos, né, então? O nosso grande amigo Robson, que teve... Acho que a gente não podia estrear melhor, né? Não podia estrear melhor com esse obrigado, hein, mano. Parceiro. Vocês são parceiraços, hein, mano. Tamo junto. Pra finalizar, Robson, o nosso intuito aqui também não é só divulgar o nome de Deus também, mas também divulgar alguns projetos. Sim. Eu não sei hoje se você está envolvido com algum projeto, com alguma missão que você queira falar, principalmente para quem queira contribuir financeiramente. Sim, às vezes alguém quer ajudar, né? Hoje o nosso maior foco lá na igreja, né, o meu é trabalhar como um dos pastores auxiliares, né? E nós temos vários trabalhos missionários que a gente acaba aqui apoiando. Legal. Hoje eu sou uma pessoa muito ligada com a MEAP. Então, se eu puder falar de alguma missão, eu falo para vocês, conheçam a MEAP.
É uma missão de assistência aos pescadores. E ela já está presente em toda a costa brasileira. Começou com o Márcio Garcia e agora Legal. eles já estão no Rio. Mas o que eles fazem com os pescadores? Evangelizam, fazem igrejas. Lembra daqueles 3 amigos do seminário que eu falei? O Diego, fazem pescadores. Não, eles evangelizam, eles fazem um trabalho lindo. Lembra daquele amigo missionário, Diego, que eu falei? Diego, sim. Yuri, Lucas? O Diego hoje, ele é um dos pastores em 3 igrejas da MEAP numa ilha. Só chega ali de barco, lá na Bahia. Ele chega numa ilha onde tem vários pescadores que vivem da pesca. Porque, cara, aqueles o Brasil... lá, o Brasil, pra você ter noção, agora a MEAP tá no Rio Purus, certo? Eles estão alcançando, parece que tem, sei lá quanto, mais de 2.000 povos ali. Eles estão alcançando só um pouquinho, porque são pessoas que a gente não tem acesso. Sim. O Brasil é muito grande, muito maior do que a gente pode imaginar. E nós não temos só os índios. Temos os índios como pessoas assim bem longe de todo mundo, mas também temos os pescadores. Cara, tem ilhas que vivem 40 pessoas. E que não chega ninguém. Nossa. E eles moram lá. E você vai fazer o quê? MEAP. E vão indo de barquinho, vai pra uma ilha. Isso. Cara, eles têm um trabalho fantástico. Né? A Fonte conhece, Fernando Leite admira muito também o Márcio Garcia, o Tutuí também. Cara, tá aí. É o cara. E se eu puder falar também de uma outra missão que está passando muita dificuldade nesse momento, é a Palavra da Vida, né? Então, nesse tempo de pandemia, eles não puderam fazer as programações que eles tinham costume. Então, eles estão passando um perrengue muito grande. Caso vocês possam, ajudem essa galera aí em oração e financeiramente. Então, MEAP, né? MEAP, dos pescadores. Depois coloca o logo, pô. Deles. Tanto entrar em contato direto com eles, ou se quiserem mandar mensagem pra gente também, a gente encaminha. A gente faz esse meio campo. E se vocês souberem de algum pastor, algum homem de Deus, enfim, não precisa ser necessariamente pastor, mas que também teve a vida transformada, que também teve histórias sobrenaturais com Deus, por favor, manda pra gente. A gente quer que essas pessoas, as histórias, né, o poder de Deus seja divulgado através das histórias deles. Têm que ser contadas, né? É isso. Realmente. Isso aí. Pessoal, fechou? Boa noite. Valeu, galera. Eles vão ficar por aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos aí. Boa semana. Valeu.